Olá, sejam bem-vindos a mais uma BahiCast e hoje nós estamos aqui novamente com Nelson Lopes, da Nelson Lopes Consultoria, que está com um produto novo e muito interessante para a área médica, principalmente no que tange aqui o estado de Mato Grosso do Sul. Mas eu acredito que isso pode levar para outros estados também, né, Nelson? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso BahiCast. Olá, tudo bem? Que alegria, Fábio. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui. Eu me encanto. Seu estúdio está maravilhoso. Que energia fantástica Agradeço. Estar junto com você. Eu agradeço, Nelson. Fico muito feliz dessa informação sair de você. Um cara observador, que presta atenção em tudo. Sim, aqui o radar está ligado em todos os detalhes, né? É uma característica que a área de vendas é justamente os detalhes que fazem com que você tenha sucesso em saber como você pode auxiliar um cliente. Então, o fato de você estar atento ao próprio ambiente aonde o cliente se encontra faz todo sentido e é uma das estratégias que se aprende hoje nas grandes escolas de negócio, por você saber o ambiente que o seu cliente está. Como que você pode facilitar até mesmo a comunicação junto com ele para se tornar uma negociação mais amigável, mais tranquila e mais fácil. Ah, legal. E aí essa percepção, então, agora você está levando para dentro da área médica. Sim, como funciona isso? Sim, é algo fantástico, incrível esse lançamento de um serviço novo que a Lopes Consultoria está oferecendo hoje. Sempre a gente traz novidades sobre tendências de mercado. E uma das dores que muitos clientes até mesmo falaram assim, Nelson, se você trabalha muito com treinamentos para grandes corporações, né, empresas multinacionais, o que você poderia auxiliar um médico que ele tem uma capacidade incrível, tem um produto fantástico que é o próprio conhecimento dele, mas em muitos momentos ele não sabe vender. Até mesmo eu fui estudar isso, entender um pouquinho disso, Fábio, e a gente percebe que existem algumas regras, algumas normas que o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Medicina faz com que não se torne vulgar a profissão. Não é mesmo? O glamour, né, da medicina, como também da advocacia, ela é regida por determinadas leis que prezam sobre isso. E como que o médico hoje ele consegue se vender, vou falar assim? Tudo é através de autoridade e posicionamento. Não tem como hoje uma pessoa que presta um serviço, e um serviço tão importante como é cuidar de uma outra vida, se ele não tiver postura, a postura profissional, onde que todos os anos de conhecimento que ele teve de forma acadêmica, ele apresente isso em resultados por sanar uma dor, né, curar um paciente. E isso ele tem medo até mesmo de transportar essa solução no valor que é cobrado da consulta. E muito se fala hoje de, deixa eu ver como que está o mercado e vou colocar o valor da minha consulta adequado ao mercado. E aí ele acaba perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Se baseia pela média, né? Pela média, justamente. E é interessante você falar sobre essas resoluções e normativas aí do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, porque o médico ele precisa ser guiado por isso, principalmente no que está ali dentro da CODAME, né, que é a Comissão de Assuntos de Divulgação Médica, se não me engano, aonde ele tem todo um critério a ser seguido para conseguir conduzir a forma de divulgar os seus serviços. Eu não lembro, se não me engano, foi em 2023 que saiu uma nova resolução onde o médico ele pode abranger um pouco mais a questão da divulgação. Antes era bastante restrito, então agora ele consegue fazer isso de uma forma, expandir um pouquinho mais essa divulgação dele, porém ainda baseado sempre dentro dos critérios das normas éticas, onde eles colocam que a profissão médica ela tem um determinado valor e isso não pode ser perdido com uma forma vulgar de se divulgar aqueles assuntos. Então é muito interessante você se balizar por isso para poder conduzir essas ações, né? Isso é muito bom e muito pertinente. Claro, como você falou, né? Gera essa baliza. O que eu percebo hoje que saiu recentemente, é engraçado você falar, recentemente o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, ele tem uma forma de metrificar a qualidade das faculdades. Uhum. E sobre isso, o que acontece? Nós tivemos no nosso estado que as faculdades que são do serviço público, através do governo federal ou estadual, elas foram mais avaliadas, mais bem avaliadas do que as particulares.
E o que a gente pode gerar uma consciência sobre isso, né? Eu não tenho necessidade de citar nomes de faculdades, porque são bem conhecidas aqui do estado e daqui de Campo Grande, mas a gente percebe que, em muitos momentos, a gente pensa que aquele vou falar, acadêmico que sai de uma universidade paga, ele vai ter condições de estar mais bem preparado do que um que seria de uma faculdade pública. Sim. E, recentemente, a faculdade particular teve uma média 2, né, uma grande instituição de ensino, até onde eu me formei na minha última faculdade, né, teve uma média 2. E o que isso gera? Gera que aquele aluno que saiu, o que ele precisa fazer, então, para se destacar? E isso não é ensinado nas faculdades, porque o profissional que sai dali, a mentalidade dele é de um profissional de saúde, claro, né? Está saindo de medicina, né? Ou de qualquer outra nicho da área da saúde, mas ele tem que entender, acima de tudo, que ele é um empresário. Um médico é um empresário. O médico, ele é um empresário. Sabe? E aí eu acredito que o difícil disso é você saber equilibrar a questão empresarial com a questão técnica, né? Sem ser mercantilista, você justamente passar aquilo que precisa, mas também compreender que o que você desempenha ali tem um valor, a tua capacidade técnica tem um valor. E por conta de todo o estudo, todo o conhecimento, toda a dedicação de tempo àquilo, esse valor ele precisa ser aplicado. Sim, né? Metrificado também. Uma coisa interessante que como a gente percebe que eles saem assim da forma acadêmicas prontos para atuarem em levantar, fazer uma consultoria na saúde de uma pessoa, essa consultoria também ele tem que aplicar no negócio dele, como um gestor. Mas como que eu posso hoje me vender, vou falar dessa forma, né, não por um termo pejorativo, mas como que eu, como um profissional da área de saúde, vou me lançar no mercado e as pessoas me conheçam? Para que não se torne um médico popular, ou um médico que está junto com os demais. Como que eu posso me destacar? Aí é um serviço que a gente vem justamente falar sobre ele hoje, que é o nosso ICPM, que é o Índice de Credibilidade e Posicionamento Médico. Então, a gente criou essa ferramenta para, primeira coisa, avaliar a forma como ele está, como ele é visto perante o paciente dele. Porque em muitos momentos ele se lança no mercado, ou até mesmo vou falar para um médico que já está estabelecido, já está há 20, 25 anos, 30 anos aqui no mercado de Campo Grande, ou do Mato Grosso do Sul, do Brasil, onde quer que seja, mas ele sempre se baseia pelo geral. O que os outros estão aplicando para eu poder fazer também. Porque se eu colocar R$50 a mais, vão achar que está caro e ninguém mais vai vir aqui. Mas não é por um quesito de valor, mas sim por aquilo que ele fornece. Sim. Né? Se tem uma história muito interessante que a gente pode até mesmo resumir, vou falar de uma fábula que a gente aprendeu na faculdade, é que existia uma grande companhia que um equipamento dele avaliado em milhões e que produzia muito dinheiro, esse equipamento, né, gerava uma riqueza muito grande para essa empresa, deu um problema. E chama um determinado técnico, não consegue, outro técnico não consegue, até que chamaram um que era um senhorzinho muito simples. Aí todo mundo falou, mas esse senhor já está tanto tempo parado no mercado, não sei se ele vai conseguir resolver. Chamaram ele, nessa empresa, ele foi lá, pegou uma chave de fenda e apertou um parafuso. E a máquina voltou a funcionar. Aí todo mundo falou, mas como? Grandes engenheiros vieram aqui, gente dos Estados Unidos a gente chamou, e o senhor que é aqui do bairro vizinho veio e conseguiu. Quanto é que é o serviço do senhor? Ele falou assim, eu cobro barato, eu estou cobrando R$100 mil solucionar. Não, mas está muito caro, mas como? Mas por quê? Porque é muito simples. Eu sabia qual parafuso apertar. Não era nem o valor da chave de fenda dele, que custava R$10. Mas é ele saber, na competência técnica dele, qual parafuso apertar. É isso que a Lopes Consultoria vem trazer hoje como uma solução de serviço. Hoje o médico ele tem condições de gerar um ticket de mercado de atendimento, né, na consulta dele, diferenciado. Por quê? Porque a capacidade dele é uma mina de ouro. Ele passa 4 anos, 5 anos numa faculdade, mais especialização, mais escrever ali, esqueci até as palavras assim, para jornais e revistas. Artigos, muito obrigado. Artigos e tudo, e todo esse tempo, toda essa competência, todo o investimento que ele faz na vida dele,
por, em muitos momentos, 200, 300 reais. E isso agregado à infraestrutura que ele oferece para o cliente dele. Então, nós fazemos toda essa avaliação. E percebemos que existem muitos médicos que eles sentem medo até mesmo de colocar 50 reais a mais, porque ele acha que ele não tem a capacidade disso. E na nossa avaliação, nosso diagnóstico, que a gente faz gratuitamente para o médico. Ele é gratuito esse diagnóstico? É gratuito, a gente não cobra nada, para demonstrar para ele onde estão as dores dele. E a gente entra com as nossas soluções no prazo de 90 dias. Nós não vendemos um serviço de venda para aumentar as vendas dos nossos médicos. Nós fazemos um serviço de consultoria para aumentar a percepção dele de posicionamento e autoridade nas consultas dele. E, consequentemente, aumenta as vendas. Claro, porque, veja bem, Fábio, se eu tenho condições de entrar em um ambiente bem iluminado, aonde que a clínica do meu cliente, né, onde o meu médico que me contrata, tem uma equipe que recebe o paciente sorrindo, a pessoa já vai numa clínica, ela não vai porque ela quer, ela está indo por uma dor. Sim. E, na verdade, uma dor física. Ou talvez uma dor emocional. E ela quer se desvencilhar daquela, ela precisa de ajuda. E esse profissional que foi escolhido por essa paciente, ele tem total capacidade disso. E em muitos momentos ele não percebe que o ticket dele hoje, de uma consulta que é de 200, 300, 400, 500 reais, 600 reais, poderia ser 700, poderia ser 800, que pagariam. Por quê? Porque ele soluciona a dor dessa pessoa. Quantas vezes, de vez em quando, até mesmo por uma dor de dente, você poderia dar o dinheiro que está na sua conta bancária para tirar aquela dor no momento, não é mesmo? É verdade. E você fala, meu Deus, eu preciso tirar isso agora, quem que pode me ajudar? E você fica naquela com quem que vai ser, e não pode, está fechado, mas sempre tem alguém que pode te atender. E essa pessoa que pode te atender é a pessoa que você fala assim, eu confio em você. E eu pago o valor que foi justo para você me tirar essa dor. E médicos hoje sentem medo disso. Sente medo da rejeição, sente medo de estar atualizado no mercado, sentem medo de estar com uma rede social aberta, sentem medo de um próprio médico gravar um vídeo para o seu Instagram. Né? E isso que eu estou falando de algumas ferramentas. Então, a nossa avaliação, ela avalia até mesmo nós, no momento da consulta dele com o paciente dele, a partir do momento que o médico permite e o paciente permite que eu esteja ali observando como é essa comunicação. Porque existem casos que o próprio médico é que é o prejuízo da empresa. Verdade. Por quê? Porque ele se comunica de uma forma inadequada, se veste de uma forma inadequada, o consultório dele é inadequado, iluminação é inadequada, o cafezinho que ele coloca 6 horas da manhã é o mesmo que está 6 horas da tarde, o que era para ser uma clínica, no final aparece uma Pax. A pessoa entra para viver e parece que está saindo para morrer. Pai eterno. Você entende? Então, assim, são ferramentas que ele não percebe que ele tem que gerir isso, ou pelo menos tem que existir processos para serem cuidados disso. Um sorriso de um bom atendente, o recepcionista que está na frente, recebendo as pessoas ali com empatia. Né? Empatia, muita gente fala que empatia é se colocar no lugar da pessoa. Eu não encaro dessa forma. Empatia é eu entender com inteligência o que acontece com a outra pessoa. Poxa, se aquela pessoa que está vindo ali ser atendida, ela tem uma dor. Será que eu tenho que receber ela com boa tarde, com aquela cara que eu estou cansado de estar ali atendendo todo mundo? Não, eu tenho que ter uma equipe preparada. Nelson, você entrou num ponto importante. Porque se hoje já está difícil de existir empatia no termo em que nós conhecemos, é um desafio. Rebuscando isso é um desafio. É um desafio. Então, vocês têm uma equipe que se preparou para fazer esse atendimento, que eu vejo até que ele trabalha de uma maneira um tanto numa ação psicológica, né, com os próprios atendentes. Sim, ali, claro, para mudar o comportamento e muitas vezes mudar a cultura do próprio local. Então, a Nelson Consultoria, ela consegue chegar nesse ponto, nessa dor, que acaba sendo às vezes uma dor invisível, porque às vezes o médico não vê percebe, que isso está acontecendo, e curar esse trauma, vamos dizer assim, que está ali dentro daquela clínica. Pela capacidade. Acontece. Perdão. O estúdio caindo, pessoal. Não, a cabeça. O celular daqui me perdoa. O que acontece? O médico, como eu falei em muitos momentos, ele não percebe essa capacidade que ele tem. Essa capacidade incrível dele solucionar uma dor do paciente dele. E ele atende todos os pacientes dele da mesma forma, como se fosse um robô.
a comunicação dele talvez é uma comunicação muito técnica, muito chata, ou até mesmo no caso que você comentou, um médico que fica 2 horas fazendo a avaliação de um paciente, o paciente quer ir embora o quanto antes de uma clínica. Ele quer saber o que vai fazer, quais são os exames que tem que fazer, para fazer o mais rápido possível para a dor dele ser sanada, ser curado. Então, passar 2 horas, e existem muitos médicos que veem isso como é necessário passar por isso. Mas se você fosse uma pessoa com dor, agora vamos mudar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho na consultoria. Deixa eu tirar você do papel de médico e vou colocar você como uma pessoa com dor em uma clínica. Você gostaria de passar 2 horas? Aí você vai falar, bem, mas se é para me curar, eu passo. Ok, mas você com dor 2 horas em uma clínica, um médico, ele na profissão dele, tudo bem que existe a necessidade de fazer as investigações, né, os processos que são necessários. Mas em muitos momentos é ele mesmo, como eu falei, que ele que acaba matando a própria consulta. Se não é ele, são as redes sociais. Se não é ele, é a falta de infraestrutura, uma luz que está queimada, café que já está frio, ninguém trocou, uma cadeira que está quebrada que ele faz o paciente dele sentar, ou não tem um estacionamento na clínica dele que torna uma dor de cabeça, porque hoje todo mundo quer facilidade, Sim. todo mundo vai de carro, então quero estacionar o mais perto possível, ou até mesmo você como filho está levando seu pai e tem o negócio da cadeira de rodas e abre a cadeira de rodas e leva uma quadra pelas calçadas de Campo Grande, que é uma beleza você andar de cadeira ali. Eu digo isso porque eu tenho uma bebezinha de 4 meses, andar com um carrinho de bebê pela calçada é horrível. Então, tudo isso, quanto mais eu facilitar, ter a percepção de eu passar a experiência do meu cliente, do meu paciente na minha clínica, vai fazer com que eu abra os meus olhos. Então, a Lopes Consultoria, ela faz todo esse diagnóstico junto com o médico, demonstrando para você assim, Fábio, olha só, eu acho pertinente para você as suas redes sociais, que vai atrair mais, não estou falando de venda, mas o que vai atrair mais autoridade, você se demonstrando como uma pessoa que é uma autoridade entre você ter uma dor no coração, você ir para um clínico geral e ir para um cardiologista, com toda certeza a gente escolhe um cardiologista. Sim. Então, quanto mais especialista você for e demonstrar mais essa autoridade pela sua vestimenta, a forma como você fala, a sua empatia, a sua comunicação e toda a sua infraestrutura que você tem, tecnológica ou física, tudo isso vai fazer com que fale assim, gostei daqui, é aqui que eu quero ficar. Claro que eu não quero ficar numa clínica, mas eu tenho você como uma referência. Uhum. E aí vem a segunda etapa. O que é a segunda etapa? As indicações. Porque se você começa a se tornar uma referência, é você que é lembrado nos momentos que o seu paciente está no âmbito da sociedade dele, e quando alguém fala assim, rapaz, eu tenho uma dor nas costas, mas Fábio, não acredito que eu passei isso semana passada, mas fui numa pessoa tão boa, que médico maravilhoso. Anota o telefone dele aí, vou te indicar. E o próprio paciente começa o quê? Te indicar ser um vendedor seu. Esse tipo de indicação e esse tipo de venda, vamos dizer assim, ele é o que mais dá certo, né, Nelson? Porque Sim. você vende uma confiança. Então, Opa. eu confio em você. Se Falou você tudo. fala que ficou bom, então vou tentar também, do que Sim. ficar buscando outros meios aí que eu não conheço. A indicação, ela é absolutamente válida. E se você tem boas experiências, você vai passar aquilo para frente. E se tem más também, Sim. né? Você foi muito pontual e inteligente no que falou, Fábio. Por quê? Porque isso é uma dentro da programação neurolinguística da PNL, a neurociência determina isso, que gatilhos mentais de prova social se vendem por si só. O que é uma prova social? Quando eu indico. Quando eu passo pela experiência de ter degustado um serviço ou um produto, gero a minha opinião, que conquistou minha confiança, e todos aqueles ao meu redor que eu vejo que passaram pela mesma necessidade, eu indico. Então, isso é prova social. Então, quanto mais eu tiver prova social de um ponto positivo do serviço que eu oferto, mais eu tenho, em vez de ser pacientes, eu tenho fãs. Eu tenho clientes. Então, não tenho mais pacientes, eu tenho clientes. Por quê? Porque a minha competência profissional sanou a dor dele, eu me torno uma referência nessa família ou para essa pessoa, e todos aqueles nesse âmbito social da onde que está essa pessoa, quando verem algo que é familiar a essa dor que foi sanado por mim, como profissional, vão me indicar. Então, é interessante, por isso que eu tenho que estar alinhado nas minhas redes sociais.
Nelson, é importante hoje um médico ter uma rede social? Ela é essencial. Hoje nós não temos mais a característica daquele médico que fica dentro do consultório só prescrevendo. Hoje eu tenho médico que vai nas redes sociais, dá a sua cara a tapa e grava vídeos orientativos. Então se torna uma consultoria. De médico ele se torna consultor. Olha como o mercado muda. Eu não estou vendendo, eu estou fazendo uma prestação de serviço gratuita. Sim. Eu estou fazendo uma consulta gratuita de um assunto que pode ser tão simples. De falar sobre um medicamento, falar sobre o medicamento, por exemplo, assim, se eu sou um cardiologista, o que uma pessoa que tem um problema cardíaco, gestante, pode tomar no momento que ela está com pressão alta? Puxa vida, de vez em quando eu não sei. O que representa, de vez em quando, o medicamento que eu prescrevo para os meus pacientes? Uma informação que é importante para ele, uma nova tecnologia, falar, até mesmo demonstrar a vida dele como, além de médico, como pessoa também, que isso gera, falando assim, poxa vida, olha, eu não sabia que ele gostava de um mesmo time de futebol, poxa, os filhos deles estudam no mesmo colégio do meu filho, então eu acabo me aproximando dele, não somente por ele sanar a minha dor, mas porque ele também está no meu ambiente social. E muitos médicos não fazem isso. Não sabia que ele tinha uma vida pós-jaleco, né? Todo mundo pensa que parece que o cara acorda de jaleco, dorme de jaleco e pronto. Não, é um outro ser humano também. Então, quando a gente demonstra esse senso de nós somos seres humanos também, eu me aproximo mais dele, porque eu também sou um ser humano. E aí a gente começa a ver os âmbitos sociais dele. Poxa, ele tem bom gosto por uma bebida, ele gosta de um time de futebol que eu também gosto, ou alguma outra coisa que acaba o quê? Criando um laço. E isso é bastante interessante no sentido de que, a partir do momento que você também expõe algo um pouco mais pessoal, ou algum comportamento seu, né, que você tem ali no seu dia a dia, e aí você atrai pessoas que acham interessante aquilo, você vai se conectando com aquelas pessoas. Fantástico. Porque o que acontece o médico é um relacionamento de confiança. Sim, claro. Então, por maior capacidade técnica que ele tenha, é importante que você se sinta confortável ao conversar com aquele médico. E a partir do momento que você vê que existe coisas em comum, aquilo fica muito mais fácil de se relacionar. Forte. De você poder falar também de algumas coisas. Doutor, eu vi que você toma um vinho, eu também gosto de beber, né? Porque às vezes você acha que o médico vai te criticar se você fizer alguma coisa assim. Verdade. Eu vi você fumando um charuto, eu gosto de charuto. Então, assim, aí a pessoa acaba se abrindo e deixando de omitir algumas coisas, né? Porque ela se conectou com aquilo. Momento. Então, eu vejo que existe muito a ideia da conexão realmente no relacionamento profissional-paciente, o que é muito importante. Sim, e isso atrai ainda mais, como você falou, a confiança dessa pessoa em estar próximo de você, de lembrar de você. Porque o que nós mais queremos com esse serviço é que essa autoridade gere imagem, torne na mente dos pacientes dele a lembrança desse nome mais fidelizado. E aí, em cima disso, o quê? As indicações. Então, em muitos momentos, ele sente que ele não tem a capacidade, mas na nossa consultoria, até mesmo no nosso diagnóstico, nem nos contratou, mas no nosso diagnóstico ele percebe que ele pode mais. Hoje, ele se baseia em uma consulta de R$500, de R$600. Eu não estou falando que a gente vai ficar vendendo o produto dele, não é isso, mas eu vou demonstrar para ele que uma transformação de posicionamento gera uma imagem mais assertiva e transmite mais segurança para o seu público em si, porque ele acaba abrindo nas redes sociais, até com outras ações, até mesmo dentro da clínica dele, as pessoas vão se sentir mais confortáveis e mais confiantes por estar com ele, como você mesmo falou. E isso gera o quê? Ele percebe que de um ticket de R$500, ele pode passar para R$100. Ou, perdão, para R$600. Aumentar R$100. Mas se eu aumentar R$100 em uma média de 100 clientes que ele tem no mês, 50 clientes que ele tem no mês, quanto que isso não é no lucro para ele? Fazendo tecnicamente a mesma coisa. Já paga energia elétrica, né? Você entende? Então, isso em um ano.
E se a gente fizer um planejamento para de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 meses, ele tem uma média de R$50 no aumento do ticket dele, até ele chegar, porque tem médicos hoje, cardiologistas e neuros aqui, que a consulta sai de R$3.000, R$2.500, R$3.000. Sim. E aí ele se faz a pergunta, mas por que isso não acontece comigo? Ah, porque aquele começou antes. Mas será que é porque ele realmente começou antes? Será que ele não tem a mesma capacidade técnica que eu tenho em fornecer uma solução para o meu paciente? Pô, mas nós estudamos juntos. Era um colega meu de classe, da faculdade, e a consulta dele é R$3.000 e a minha é R$500. Era isso que eu ia falar. Muita gente começou antes, mas nem sempre aqueles que começaram antes têm a mesma tabela de ticket ali, sim, né? Então é sim, diferente. Sim. E em muitos momentos também é o quesito da mentalidade, dele estar o quê? Atento às tendências que se tem de mercado. Né? Utilização de um chat GPT. Meu Deus do céu, um médico não pode usar um chat GPT, eu tenho que usar os livros técnicos e tudo mais. Mas por que você não pode usar um chat GPT? Por entender até mesmo a gestão, já que nós falamos no início da nossa conversa que um médico também é um gestor, é um empresário, no que ele precisa se aperfeiçoar? Até mesmo como que está o relacionamento dele com a equipe dele. Será que é aquele médico que entra olhando para cima para não cumprimentar ninguém da equipe? Mas será que isso é positivo? Ele tem que entender que ele é um gestor. E muito da equipe dele se baseia no comportamento do líder. A equipe se baseia no comportamento do líder. Que tipo de colaboradores que eu tenho hoje na minha empresa? Eu me relaciono com eles? Eu entendo? Sei o nome deles, pelo menos? Sabe? Então, quanto mais eu gerar essa integração, isso demonstra o quê? Que a equipe está alinhada com os propósitos desse consultório. Porque quem começou isso foi o médico. Ele que abriu esse consultório. Mas o que ele quer com esse consultório? Qual que é o propósito desse profissional médico no consultório? Ah, eu quero atender clientes. Ok, mas qual que é o motivo maior disso? É sanar uma dor. Mas como que você gostaria de sanar essa dor desse seu paciente? Será que é deixando o cliente, atendendo ele por uma vez somente, dando tapinha nas costas, dizendo obrigado e até nunca mais? Ou me relacionando com ele? Você entende? Então tem estratégias que eu faço e são estratégias de vendas, mas que dentro de normas muito bem regidas, né, através dos conselhos federais e estaduais e regionais de medicina, eu tenho que seguir aquilo, mas nada me impede de eu fazer uma gestão eficiente na minha clínica ou na minha empresa. E esse desculpa, só fazendo uma correção, o Conselho Federal, né? Porque é um só que rege todos os demais regionais. Você faz a sua consultoria, ela é personalizada ou existe um protocolo? Como é que você aplica isso, Nelson? Não, tecnicamente a gente entende qual é a especialidade e como está hoje esse profissional da saúde. O que ele quer? Porque nós não queremos vender uma consultoria que ele perceba que isso... Não é que ele não perceba que é uma venda, mas que ele vai entender que a consultoria é para vender. Não é para vender. Eu quero gerar autoridade nele, no médico, no profissional. Ah, eu quero gerar um posicionamento melhor na minha clínica. Eu sei, mas para gerar um posicionamento melhor, eu preciso gerar autoridade nos médicos que estão ali. Então, eu preciso da pessoa, não preciso do CNPJ. Eu preciso do CPF. A gente vai trabalhar mais no CPF do que tecnicamente no CNPJ. Por quê? Porque é ele que vai para frente. Ele precisa disso, ele precisa se expor. É aquela famosa frase do Marte: quem não é visto, é verdade, não é lembrado. Então, como que eu quero agregar mais para o meu paciente, que é o meu cliente, um serviço de qualidade? Demonstrando que eu sou uma pessoa competente, trazendo informações para ela, interagindo com ela, tendo um sistema de agendamento que facilite ela através do WhatsApp, em vez de ficar ligando, né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, por isso que eu falo, a tecnologia tem que ser utilizada, o ChatGPT tem que ser utilizado, Sim. Agentes podem ser produzidos para facilitar a vida desse médico. Mas como? Através da nossa consultoria a gente vai estar apontando tudo isso. Ah, interessante. E é bom você... dentro de toda a capacidade que a tua equipe tem, né, expor a forma ética com que você possa conduzir o atendimento, né, com todas essas tecnologias e aquilo que você já tinha comentado comigo, o comprometimento que vocês têm em relação a isso também, né, de sempre se pautar nas resoluções aí, das normativas do Conselho, para poder conduzir todas as atividades, todas as ações, de uma maneira que o profissional se modernize, Sim. sem perder
e sem infringir, né, sim, as regras resolução. que são determinadas pelo Conselho Federal. Quando você falou de chat e tal, eu lembrei da questão até do Google, né, que antes os médicos falavam, pergunta para o Dr. Google, né, porque o paciente antes de chegar ele já tinha feito já um diagnóstico. Um diagnóstico, exatamente. Isso de início, lógico, ele traz um pouquinho de desgaste, né? Sim. Porque parece que você está confrontando ali alguém que já tem uma capacidade para resolver aquilo, Sim. Mas, de uma determinada maneira, isso também contribui para melhorar a qualificação, capacitação e aprendizado do próprio profissional. Claro, claro. Por quê? Porque se eu estou com dor de estômago, aí eu sei que essa dor de estômago me dá depois que eu tomo, sei lá, um suco de limão. Eu começo a pesquisar isso e ter bastante informação, a hora que eu for chegar para o Dr. Nelson, eu falo, doutor, eu tô com uma dor de estômago, assim, assado, eu faço isso e aquilo, não sei o que. Às vezes a pessoa chega até já com um diagnóstico, né? Sim. Daquilo que ela tem. É fantástico o que você diz. É incrível. E o chat hoje, ele consegue ser ainda mais profundo em relação a essas situações. Sim. Então, se o médico ele não utilizar as ferramentas mais modernas, da maneira devida para contribuir também para o atendimento dele, na melhoria do atendimento, claro, ele acaba ficando um pouco para trás aí na questão da defasagem da informação. Tecnologia, né? Hoje, para você ter ideia, já existe aqui em Campo Grande, naquele shopping, no Pátio Avenida, se eu não me engano, uma telemedicina. É uma cabine onde que você senta, se eu não me engano, é de um grupo... Não sei se pode estar equivocado, Unimed, é um grupo assim, ou é um plano que se tem, onde que você senta ali e você começa a ser atendido de forma digital. Que interessante. Puxa vida, então quer dizer que o papel do médico está falido? Não, muito pelo contrário. Você, como profissional da medicina, você pode criar um agente para disponibilizar para os seus pacientes. Pô, mas quer dizer que eu vou tirar minha consulta? Não é tirar sua consulta, mas quesitos leves, informações fáceis, você pode criar, programar você virtualmente para estar na inteligência artificial que o seu paciente está quase 24 horas, no ChatGPT, e ali ele vai dar uma determinada resolução sobre uma dúvida, sobre o medicamento, algo que não é tão pontual que seria numa consulta, mas ele já é programado até mesmo para o próprio chat já direcionar esse paciente para você. Você ficou com dúvidas ainda? Sim, tenho dúvidas. Entre em contato comigo pelo telefone e tal, estou aguardando você agora. Entende? Então eu faço o quê? Eu acabo, uma das qualidades de Deus é a onisciência e a onipresença. O que eu faço? Eu facilito através da tecnologia ele ter contato com a minha clínica ou com o Dr. Fábio digital, onde que ele vai esclarecer uma dúvida. Algo simples. Mas se ele quiser algo mais específico, ele já é encaminhado já para entrar em contato comigo. Ah, interessante. Porque existe toda uma determinação, né? Toda uma legislação. Sim, claro. Né? Até não ser feita, às vezes, de alguma maneira, vamos dizer, um tanto leviana, né? Sim, qualquer tipo de atendimento. E até mesmo a automedicação, né? Exatamente. Porque, puxa vida, não sei como fazer isso. Se você procurar como uma medicação na internet, você vai encontrar. Agora, aquela medicação é propícia para o seu estado físico, para o seu peso, pela sua idade, ou até mesmo pelo grau de dor que você tem, ou o problema que está se encontrando. Então, é isso que até mesmo já é uma temática para o médico em si criar um vídeo. Sim. O que é uma autodiagnóstico? Que risco que você passa por isso? Você entende? Então, é algo que... Por isso que até mesmo nós orientamos da importância dele estar nas redes sociais. E uma coisa interessante, que é importante, em muitos momentos a gente, no diagnóstico que a gente levanta, da importância dele estar nas redes sociais. E ele fala, tá bom, eu vou estar. Só que daí os pacientes dele começam a entrar em contato com ele pelas redes sociais, e ele não responde. Ai, pronto. Ele fala, Nelson, em vez de você me dar uma solução, você me deu um problema. Mas aí a gente conduz de como seria adequado para que existisse uma pessoa na equipe dele que fosse responsável pelas respostas. Então, periodicamente, uma colaboradora de 15 em 15 minutos entra lá no Insta dele, vê se alguém mandou uma mensagem. Ou o Insta fica aberto, e aí cria um efeito sonoro diferente quando recebe uma mensagem pelo Insta, ou pelo WhatsApp, alguma coisa, e essa pessoa que é responsável vai e atende. Porque, na verdade, isso são
canais para que cheguem mais pessoas ali, né? Justamente. E aí, aquele que tem uma dúvida pode se tornar um paciente também. Com certeza. Então, é importante dar atenção devida, porque quando a gente fala de redes sociais, é algo muito próximo, ele não é tão distante assim. Não, se você escreve algo ali, pergunta algo para a pessoa ali numa rede social e ela não responde, sim. Então, eu estava tão próximo de você, conversando sobre o seu problema, né? Eu estou falando sobre, sei lá, enxaqueca. E aí eu falo, você que acorda 3 horas da manhã, com a dor assim. Aí você vai falando, peraí, sou eu. É igual aquelas missas, né, da Igreja Universal. Você que é bêbado. Vai dando script. Você que passa por isso. Daqui a pouco você vê, nossa, ele falou tudo de mim aqui. Você que chegou hoje, alcoolizado, não sei o que. Não, tá falando comigo. Esposa, e tudo mais. Poxa, o cara leu, meu filho. Ele tá me vendo aqui. Ele tá falando comigo, você tá me seguindo. É pra mim essa palavra, né? E aí, muitas vezes, o médico tá passando a informação, né, e atinge diretamente aquela pessoa. Fala, enxaqueca, assim, depois que você come tal coisa, isso e aquilo, a pessoa sou eu. Aí ela manda uma mensagem ali, quer dizer, você falou direto com a pessoa está interagindo com você. Justamente. E você abandonou. O carrinho de compra ali. Nossa, é verdade. E aí fica algo muito distante. Então, essa velocidade de resposta, né, isso é muito importante nesse relacionamento. Vou te trazer uma informação. Dentro da neurociência, vamos pegar agora antigamente, quando começou a internet. Olha só de onde que vem essa informação comparada ao que a gente tem hoje. Uhum. Você sabe quanto tempo o seu cérebro, quando você faz uma pesquisa no Google e você acessa a primeira página, quanto tempo o seu cérebro identifica se aquilo que você estava pesquisando você encontrou no site que você clicou pela primeira vez? Você sabe quantos segundos são? 2,5? De 2,5 a 3 segundos. Então, você acha que isso é diferente para uma mensagem no WhatsApp? É verdade. No momento que um cliente, um paciente seu, falou assim, doutor, estou sentindo isso. Pum, mandou. Ele já fica aqui, ó. Nem conectou ainda na minha mensagem. Onde que está esse médico? Ele já quer a resposta na hora. É verdade. Então, o que acontece? O que a gente orienta nas nossas consultorias? E não, agora eu vou entrar no mérito da saúde. Vou entrar no segmento dos outros clientes que nós atendemos, né? Varejo e atacado, enfim, marcas de carro e tudo mais. Hoje, eu tenho que deixar uma pessoa própria para isso. Se eu quero me expor, é fantástico. Você vai atrair clientes? Com toda certeza vai. Com as nossas estratégias você vai. Uhum. Só que em contrapartida existe um preço para isso. O que é o preço? Não é o financeiro. É o preço de você ser organizado para responder às demandas. Porque as pessoas vão vir. Não adianta você trazer 1.000 pessoas ali se você não dá conta. Se você não tem como ter um suporte para essas 1.000 pessoas. Eu não estou falando que a gente vai estar vendendo seu produto. Volto a frisar isso. Eu estou falando que a gente vai gerar uma autoridade onde que as pessoas vão te ver e vão confiar em você. E vão começar a te seguir. E começar a se alimentar da sua informação. Até no momento que ela passar por uma dor que você soluciona, ela lembra de você, aí você tem essa pessoa como um futuro paciente seu. Uhum. Não estou fazendo promoção nenhuma de venda de... Não, nós não fazemos isso, até mesmo regido pelas regras Sim. que se tem dos Conselhos Federais de Medicina, do Conselho Federal de Medicina. Então, o que se baseia, o que eu quero sensibilizar? Que a partir do momento que nós, no nosso diagnóstico, nós orientamos você a estar em um canal de comunicação, porque isso também vai do ticket que o cliente atende, em muitos momentos, ele não é para Insta, é para LinkedIn. Por quê? Porque é um cliente mais elitizado. Uhum. Nós temos toda essa sensibilidade por entender até mesmo qual é o nicho de rede social que o seu paciente está. A plataforma qual que é seu a plataforma paciente que ele vai estar para você gerar uma comunicação, para você gerar uma informação e atrair a atenção dessas pessoas. É isso que nós queremos, te gerar um posicionamento e uma autoridade, onde que demonstre falando assim, cara, esse cara realmente faz sentido o que ele está falando. Vou seguir ele, sentir confiança nele. Porque dentro de uma regra das vendas eu nunca compro algo de uma pessoa que eu não confio. Sempre que você compra algo, é porque você confiou no vendedor. É verdade. Porque você confiou no vendedor ou no produto? Então, aí é a composição. Porque olha como é pertinente a sua pergunta. Porque se eu tenho um produto de qualidade, eu tenho um vendedor apresentável, a argumentação de venda dele é ótima, o ambiente da loja é fantástico, tudo está propício para eu comprar.
Agora, vamos colocar isso na sua clínica. Se eu tenho um bom atendimento da sua recepcionista, se eu tenho um sistema de agendamento fantástico pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, se eu tenho ali a minha comunicação com você que é paciente e eu sendo empático com você, eu tenho todo esse suporte, eu tenho toda uma área de comum acesso ali, onde que tem um café gostoso, em vez de um café, um cappuccino, um pãozinho de queijo. Porque se eu faço com que o meu cliente pague um ticket médio hoje de 600, 700 reais, poxa, você nem colocar uma bolacha de água e sal ali, você é um pão duro. Sabe? Então são coisas que a gente sensibiliza dizendo, meu amigo, como é que você quer ser lembrado se o seu café está frio já há tantas horas ali? A água é uma água de torneira que você oferece para o seu paciente. O seu uniforme, está todo mundo vestido aí de qualquer forma. As pessoas falam, os seus atendentes falam, nós vai, fuma e voltemos. Como que você quer ter um ticket de 3 mil reais? Aí você começa a ver quais são os caminhos que a gente vai direcionar as estratégias que você precisa se mobilizar. Então, no prazo de 90 dias, a gente acompanha toda essa movimentação. Desde a forma como ele senta, do médico senta, desde a forma como ele se veste, como ele se comunica, o espaço que ele tem, a iluminação, tudo isso é avaliado pela nossa equipe. Olha, que interessante. Então a gente gera um diagnóstico de mais de 90 itens. Que interessante. E, como você bem disse, se tudo está funcionando, por que não atrair as pessoas certas para aquilo? Justamente. Então, se você tem o sistema de... o atendimento funcionando, o agendamento funcionando, né, todo o contexto ali caminhando devidamente de acordo com aquilo que você avalia como algo bom para você, produtivo, positivo, não tem por que não dar certo. E de um ticket de 500, 550. Daqui a 3, 4 meses, 600. E aí vai tendo lucro, vai tendo reconhecimento. As pessoas vão confiando nele, vão vendo que aquilo que ele fornece realmente é na capacidade técnica dele, é algo que soluciona a minha dor, é nele que eu confio. E aí é o pai que hoje é meu paciente, que passa para o filho, que é a filha depois que está comigo, então ele acaba contagiando toda a família, sendo um médico confiável. Uhum. É como se antigamente existia aquele médico da família que ia na nossa casa. Sim. Né? Antigamente tinha um médico que visitava a nossa família, né, que ia em casa. Hoje se perdeu um pouco disso. Perdeu ou até um pouco. Mesmo... Existe, né, o médico da família. Talvez é um pouco mais elitizado. É que as especialidades também, elas contribuíram para que se quebrasse um pouco disso, do médico da família. Então, antes era um médico, ele fazia tudo, desde o dedão, a cirurgia do... Até benzia. Até benzia, exatamente. Era tudo. E aí, ele até... era como se fosse alguém mais próximo da família. Sim, né? quase um integrante. Um integrante da ali, né? Sim. Então, principalmente em cidade do interior, você está com um filho com febre, levou no médico, aí de repente está passeando com o guri da rua, o médico já te dava uma bronca, já leva esse menino, não sei pra dentro. Isso né? mesmo. Então, o relacionamento era mais próximo e essa autoridade do médico era diferente, porque por vários motivos, né? Um deles porque existia menos profissionais e aqueles que tinham, o compromisso deles era diferente. Então, eles se sentiam realmente zelosos aí por aqueles pacientes. Talvez hoje, por ter aumentado mais a população e ter a necessidade de um atendimento mais rápido para poder atender todo mundo, na verdade, eu já estou jogando para o sul já. Sim. Acaba perdendo um pouquinho desse relacionamento mais humano. Né? Sim, E aí, quando você fala de uma consultoria para olhar para tudo isso, eu o avalio como algo extremamente positivo, onde você resgata muito do que é pertinente à medicina mesmo. Essa proximidade que se tem do médico, ela é muito importante, porque pegando essa linha de raciocínio, eu tenho uma pessoa que cuida de mim, que ele vai na minha casa, que eu acolho ele na minha casa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa no qual eu confio por abrir a porta da minha casa para o médico. Né? Antes hoje em dia se tem, vou no consultório. Ou até mesmo, como eu acabei de falar, hoje tem a tecnologia que tem a telemedicina. Nem preciso mais ir no consultório, quem sabe para solucionar uma dor minha. Uhum. Né? Então está se criando barreiras. A facilidade da tecnologia, em contrapartida, eu não tenho mais o contato físico. Eu não tenho mais o aperto de mão. E quando você gera essa forma mais informal, né? Essa forma mais informal, essa proximidade,
as pessoas têm a necessidade de estar mais próximo de mim. Poxa vida, você tem Instagram? Médico, qual que é o seu Instagram? Deixa eu te acompanhar aqui. Por quê? Porque eu quero estar próximo de você. Porque eu estou confiando em você. Quando você tem uma devolutiva dessa, de pessoas falam assim, perguntam, você está nas redes sociais? Você, sabe, isso quer dizer o quê? Eu quero estar próximo de você, eu quero me relacionar com você, não somente aqui, eu quero dar continuidade nisso que me encantou, eu quero gerar esse encantamento também, dando continuidade nos outros momentos. Aí você grava vídeo, aí você tem um podcast, já é uma excelente oportunidade de estar junto aqui com você, Fábio. É verdade. Não é mesmo? Do médico vir aqui falar e tudo mais. Então, eu acabo criando canais onde que ele está me acessando. Né? Tínhamos uma referência aí nos anos 90, anos 2000, do Drauzio Varela. É verdade. Né? Você lembra o Drauzio Varela? Ele estava no Fantástico, falava sobre uma isso. Uma autoridade imensa né? ali. Imensas na área de saúde. Era um cara que popularizou tecnicamente o atendimento médico através da televisão. E a forma simples também dele passar a informação. Algo prático. Onde ele estava ali com as pessoas e Sim. Né, você via ele falando. E dando dica. Dando dica, então parecia alguém muito próximo. E ele virou uma referência, né, na época. Depois a internet foi expandindo e você vai buscando, né, outras fontes. E ele está ali. Eu tenho plena certeza que pessoas entram nas redes sociais dele e devem fazer alguma pergunta. Drauzio, tudo bem? Puxa, eu te vi na televisão. Drauzio, estou com uma dor de barriga. O que eu faço para isso aqui? Então, ele deve ter uma equipe também que dá o suporte responder para ele. Tudo porque, isso. Sim, é aquela regra de ouro. Se a partir do momento que eu gero uma facilidade para o meu cliente em uma tecnologia, eu tenho que estar nessa tecnologia. Se eu vou estar nas redes sociais, eu tenho que ter uma pessoa nas redes sociais para responder. Por quê? Porque é a sua imagem. Se nós estamos falando sobre autoridade, se você quer essa autoridade, gerar isso para conquistar, eu tenho que ter uma pessoa representando ali. Então você tem que treinar ela, você tem que ter, poxa, eu vou contratar um sistema, um API, para estar respondendo as pessoas de forma automática no início, quem sabe um API que grave a minha voz, sintetize a minha voz numa conversa. Hoje já se tem isso. Sim. Eu tenho um texto, mas sai para o áudio, para o meu paciente, com a minha voz, e na verdade não fui eu que gravei. Que coisa maluca, né? Sabe? Então, quer dizer, é o preço que se paga. Então, quanto mais eu tiver isso para o meu paciente, mais ele vai se lembrar de quem? É de você. É verdade. Então, é isso que a Lopes Consultoria vem trazer nesse CPM. Ela vem trazer uma forma que você esteja presente, mais presente para as pessoas ao seu redor, na sua comunidade, demonstrando a sua autoridade, demonstrando a sua competência, demonstrando a sua infraestrutura para a sociedade, no que gera o quê? Confiança. Muito bacana. Nelson, a gente está aqui nos nossos minutos finais do nosso Biacast. Sério, não acredito, eu tenho que voltar com outro serviço, porque eu adoro estar aqui com vocês. E você vê que a conversa flui, né? Nossa, vai de uma forma incrível. A coisa aqui, ela flui e passa uma hora num pulo. Incrível, incrível. Meu amigo, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aqui na Biacast? Para todo mundo, que você tem um público fantástico, um público inteligente, um público seleto. Conheçam a Lopes Consultoria através das nossas redes sociais, né? @Lopes Consultoria BR, Lopes Consultoria BR nas redes sociais, ou nosso site consultorialopes.com.br. Ali tem todas as informações pertinentes. Quem quiser conhecer mais, tem o meu WhatsApp até mesmo. Você me permite passar um WhatsApp Por favor. aqui? 67, o DDD daqui de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, 998 94 44 44. 98 94 44 44. Nelson, poxa, eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, eu gostaria de uma dica referente a isso, treinamento para minha equipe, eu queria saber sobre a minha fachada, eu queria esse diagnóstico de graça, vem aqui fazer para mim, não tenho dinheiro para te contratar agora, mas vou ter lá na frente, eu vou ter o maior prazer em atender. Que bacana. A construir valor, porque os médicos eles precisam ter esse reconhecimento também, porque é uma função, é uma profissão que eles escolheram muito importante, que é cuidar de pessoas. E hoje em dia a gente precisa muito disso. É algo muito honroso, né? Claro. E a gente poder contribuir também para melhorar os serviços e mostrar aquilo que é importante para a sociedade é bastante válido, claro. Até, né, como, não só como empresário que você é, mas como pessoa também, né, onde você possa fazer parte aí de uma melhoria para a evolução claro, de tudo, de né? todos, Humana, né? do planeta, claro, de tudo. Fantástico. Estou muito agradecido, obrigado novamente.
Vou criar outro produto para estar aqui de novo, tenho que pensar em alguma coisa nesse sentido para estar aqui. Será muito bem-vindo, meu amigo. Agradeço a oportunidade, parabenizo todo o seu público, até mesmo o nosso primeiro podcast aqui junto com você, foi incrível, deu um resultado fantástico, estou muito feliz mesmo. Que bom, fico muito feliz. E assim, Nelson, a gente tem aqui na Baicast, que é um projeto da Baité Comunicação, nós temos a responsabilidade de trazer pessoas aqui que nós confiamos no trabalho, que nós sabemos que leva a algo realmente de responsabilidade, né, ou para as outras pessoas, ou para a sociedade de uma maneira geral. Então, agradeço mais uma vez você estar aqui. Acredito que esse produto aí ele vai ser de grande valia, sim, não só para os médicos, mas para quem receber esse benefício aí por conta de todo o trabalho que for feito. E quando você tiver outro produto, claro, sim, vem aqui. Com certeza, eu estou batendo palma aí já na frente. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, e eu agradeço também a tua participação aqui conosco no nosso Abaicast. Espero que vocês tenham gostado aqui das informações. Se vocês quiserem entrar em contato com o Nelson, vai ter as informações dele aqui na descrição, e nós também faremos uma matéria, um artigo aqui com o Nelson, com um site parceiro nosso, que é o Informe Popular. Então, acessem aqui a descrição do site informepopular.com.br e vejam mais informações. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Abaicast.